Muito bem, mas como é isso na prática, né? Ali mostramos uma simulação de, de movimentação do mercado usando umas barrinhas, uns tracinhos. Mas é interessante que a gente enxergue no mercado, enxergue o preço, as velas, enxergue o mercado de fato, ok? E vamos identificar aqui esses pontos de suporte e de resistência que vocês vão perceber que é relativamente simples compreender onde que eles ficam e como identificá-los, tá bom? Vamos lá. Muito bem, aqui temos um mercado no par euro-dólar, o gráfico de 1 hora, no período do dia 2 de fevereiro até o dia 9 de fevereiro, o mercado desenvolveu aí uma tendência de baixa. E vamos ver o quantos suporte e resistência, quantos pivôs ou quantos topos e fundos aí esse mercado desenvolveu nesses 9 dias, né? Foi do dia 1º, dia 2, dia 1º até o dia 9, 8 a 9 dias. Vamos lá. Como falamos, o mercado em uma tendência de baixa, ele vai deixando aí pra gente topos mais altos vão ficando para trás, né? Aqui um topo, tá aqui, ó, né? Aqui eu nem vou marcar porque já dá para ver aqui, já está tocando nessa linha. Chamamos essa linha de tendência de baixa ou LTB, né? Linha de tendência de baixa. Então, quando estabelecemos essa linha aqui, ela serve de suporte e resistência também. E nós percebemos que cada vez que o mercado se aproxima dela ou toca nela e desce, o mercado ganha mais força na direção da baixa, ok? Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos em que a LTB foi tocada ou o preço se aproximou, né? Vamos fazer aqueles tracinhos fizemos antes para ver aí como que fazemos aí a medição dos pivôs, tá bom? Ó, você percebe que daqui até aqui o preço fez uma pequena queda, ok? Ó, dá para perceber, né? Aqui, quando chegou nessa região, o preço ele já fez aqui uma alta, ó, um pouquinho, uma vela de alta e depois começou a cair. Então, isso aconteceu nessa região que está sendo marcada aqui. Então, você percebe que aqui nós temos um fundo que foi que o mercado alcançou aqui. Ele alcançou aqui, fez um fundo. Aí aqui em cima ele fez um topo. Percebam que ele não conseguiu superar esse topo anterior. Então, quando o mercado toma essa posição, ou seja, quando ele não consegue romper o topo anterior e ele desce e rompe esse fundo, né? Principalmente quando esse rompimento acontece assim, ó, uma vela bem grande, que você percebe que as outras velas são pequenas, bem pequenas. Então, essa vela aqui, que é a vela que faz esse rompimento, é uma vela grande, é uma vela bem forte. Isso indica que os vendedores estão atuando de forma bem consistente. A força maior aqui é dos ursos, ou seja, a força maior aqui é dos vendedores. Então, isso confirma, né, todos esses fatores aí, ou seja, rompimento de fundo, rompimento com uma vela forte, não tendo força, o mercado não tendo força para romper a resistência que ele encontrou aqui nessa região. Ou seja, tudo isso indica que o mercado está
desenvolvendo uma tendência de baixa. Naquele momento ali, ele está em baixa. E vamos continuar a nossa análise, né? O mercado fez novamente, olha, ele fez outra vez. Ele encontrou uma região. Essa região, se a gente for olhar aqui atrás, ela tem um histórico aqui, ó, né? Já sofreu aqui uma tentativa de rompimento, um rompimento falso, ou seja, pelo histórico do gráfico, a gente percebe que essa região realmente é uma região de suporte, né? Suporte, lembra que nós falamos suporte e resistência? Então, suporte é quando o preço está acima da região e ele busca romper. Resistência é a região que fica acima do preço e o preço tenta romper. Então vamos lá. Aqui nós temos esse histórico que diz que aqui foi uma região importante de suporte. O preço veio até ela, corrigiu, mas o preço está em tendência de baixa. Percebam que ele não teve força para continuar alta, para estabelecer uma tendência de alta. Então ele achou uma região de resistência, voltou a cair, também não teve força para superar ainda essa região aqui, né? Ele vem superar nessa vela aqui, olhem, acerta a região aqui e depois desce. Mas antes de acertar, ele vem, faz uma outra correção e o preço vai meio que brincando com o tempo. Olha só, ele vem, vai fazendo, né, topos mais altos, mais baixos, topos mais baixos cada vez que o mercado desenvolve a baixa. Ó. Um topo aqui, esse topo mais baixo, esse é um topo mais baixo, esse é um topo mais baixo. Ou se a gente quiser falar também, deixando topos mais altos. Topo mais alto, esse que ficou para trás é mais alto, esse aqui é mais alto do que esse aqui. Então os que vão ficando, os topos que vão ficando para trás são topos mais altos, tá bom? Então, como vocês perceberam, não é muito difícil, não é muito complicado entendermos ou percebermos essa movimentação do preço no que diz respeito às zonas de suporte e resistência. Lembrando, cada vez que o preço rompe uma região de um fundo anterior na baixa, o preço rompeu uma região de fundo anterior. Isso aqui é um fundo anterior e aqui o preço está rompendo, né? Então falamos que ele rompeu um pivô. Na alta vai ser o mesmo conceito. Não vou fazer o vídeo de alta porque já fizemos lá a ilustração nas telas anteriores. Você pode perceber que aqui o conceito é o mesmo. Em outro vídeo nós vamos fazer o backtest e você lembra do que você está vendo aqui agora, e que lá no backtest a diferença é que vamos ter as médias móveis e o indicador tríade para nos auxiliar e deixar essa compreensão mais simples. O indicador tríade, junto com as médias móveis, vai fazer com que os pontos pivôs sejam identificados automaticamente. Quando a tríade junto com o ponto pivô estabelece um momento de entrada, que vocês vão ver como isso acontece, quando isso acontece vai ser mostrado pela tríade. A tríade vai dizer assim, olha, esse daqui é o momento que a probabilidade de ganho é alta, ou seja, ela dá os momentos de entrada como momentos de maior probabilidade de ganho. É bom falar nisso porque não tem estratégia que afirme com certeza que aquele momento ou aquela entrada vai ser vencedora. As estratégias que nós conhecemos, ou pelo menos nós não conhecemos uma estratégia que seja 100% efetiva, né, ou eficiente,
que ela não erra nem uma entrada, né? Se alguém souber, pode me falar, eu gostaria de conhecer, mas as estratégias que eu conheço, e principalmente a estratégia que eu trabalho, que eu tô mostrando para vocês aqui, é a estratégia no nível 2, é o nível mais básico e mais simples de entender, né? Tem menos filtros, mas é também uma estratégia eficiente. Então, embora a estratégia tríade no nível 5, que nós chamamos de T5, ela tenha um nível de acerto muito bom, muito alto inclusive, a gente não fala que ela é invencível, né? A gente não fala que nós acertamos todas. Não. Apenas programamos com o gerenciamento de risco eficiente para que quando a gente entre em uma ordem e essa ordem não seja bem sucedida, ou seja, quando a ordem é perdedora, ela não dê um prejuízo tão alto à nossa conta, para que a gente se mantenha no mercado e espere as ordens que serão bem sucedidas, né? O mercado, se trabalharmos como traders, as ordens que ganharmos, somando em um dia ou em uma semana, dependendo do seu planejamento, somando no período que você trabalha, no meu caso diário, é esperado que eu tenha mais ganhos do que perdas, mas perder faz parte do processo de operar, né? Eu não posso entender que eu não vou ter perdas, eu tenho que fazer com que o meu gerenciamento de risco ofereça uma condição de que os meus ganhos superem, em termos financeiros, as minhas perdas. Exemplo, falamos no vídeo 1 que o gerenciamento de risco que a gente usa para T2 é o gerenciamento de risco de 3:1. Isso significa que em 4 ordens, se eu tenho 3 perdas, se eu tenho 3 perdas, eu vou perder ali, vamos considerar que o nosso gerenciamento está a 1%, e eu perco 3 e ganho 1, ainda assim não tem prejuízo, porque eu perdi 3% e ganhei 3%, ok? Então, mesmo que eu perca 75% das minhas ordens e ganhe apenas 25%, eu não vou quebrar minha conta, eu não vou prejudicar o meu capital, tá bom? E se eu tiver uma eficiência de 50%, aí sim eu vou ter um lucro, tá bom? Ou abaixo de 75% de efetividade da estratégia. Se eu acertar abaixo de 75% das vezes, eu já tenho lucro no mercado. Então, mesmo assim, eu posso perder mais do que eu ganhar, e assim mesmo eu vou ter lucro. Ok? Então vamos lá, vamos no próximo vídeo, a gente vai ver na prática como que a trade vai nos ajudar a encontrar esses pontos de entrada, tá bom? Os pontos de entrada com maior probabilidade de ganho, tá bom? Vamos daqui a pouco para o próximo vídeo, tá? Vê aí o próximo vídeo que já deve estar aí.